Bom dia, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês, né? Na aula passada nós iniciamos, né, o nosso assunto de geometria, né? Do nosso capítulo, né? O último capítulo do módulo 3, né? Falamos sobre tipos de retas, né? Sobre segmento de reta, sobre semi-reta, né? E reta. Hoje nós vamos falar sobre ângulos, certo? Um ângulo, pessoal, ele é formado por duas semi-retas, certo? E o ângulo, ele tem um vértice, ó. O vértice né, o ponto de encontro dessas duas semi-retas, certo? Os ângulos, eles são medidos em graus, certo? Ó, para mim classificar, para mim escrever o nome desse ângulo, eu coloco os pontos, né, que estão contidos nas semi-retas. No caso aqui, ó, vai ser A, O, B. A, O, B. Por que o O fica no meio? Porque o vértice sempre vai ficar no meio, que é o ponto de encontro entre as duas semi-retas, certo? Aí eu represento, né, o vértice com um acento circunflexo em cima, certo? Ó, o vértice é a letra O, né? As semi-retas é OA, OA e OB, certo? Os ângulos, eles podem ser de vários tamanhos e aberturas, certo? A gente mede o ângulo de acordo com a sua abertura, certo? Nós temos, né? Vamos aprender hoje 4 tipos de ângulos, né? Tem o ângulo agudo, que ele é menor que 90 graus, é um ângulo mais fechadinho, certo? Temos um ângulo reto, que ele mede exatamente 90 graus, ele é bem reto, por isso que ele é chamado de reto, ele é reto tanto assim como assim. E ele é representado por um quadradinho com um pontinho no meio, certo? Quando eu vejo esse quadradinho com esse pontinho no meio, eu já sei que o ângulo é reto, mede 90 graus. Tem um ângulo obtuso, né, que é maior que 90 e menor que 180 graus, certo? Ele é mais abertão, ó. Ele vai ser maior, mais aberto que o ângulo de 90, certo? É como se essa reta abrisse mais assim. E já o ângulo agudo, ele vai ser, ó, mais fechado, é como se essa reta fechasse mais, certo? Porque o que vai medir é a abertura do ângulo. E temos o ângulo raso, que ele mede exatamente 180 graus. Ele é uma linha, ó, as semi-retas elas estão alinhadas, né? E o ângulo está bem aqui, ó. Certo? Aqui é uma semi-reta, isso aqui é outra. Isso aqui é o ângulo. Ele mede 180 graus, certo? Aí no livro de vocês podem acompanhar na página 170, né? Falando sobre esse assunto do ângulo. Na página 171, vai falar do instrumento que serve para medir os ângulos, certo? Que é o transferidor, que é esse aqui, né? Esse aqui veio no meu livro, certo? Mas vocês podem comprar, certo? O transferidor de plástico, né? Eu vi no início do ano que até alguns de vocês já tinham, certo? Mas a gente não vai usar necessariamente para medir os ângulos, não. Pela observação a gente já consegue observar, certo? Se o ângulo ele vai ser agudo, obtuso, reto, certo? Raso ou obtuso, né? Eu esqueci. Então, pela observação, pela abertura dele, a gente já consegue identificar, certo? Agora, para medir exatamente quantos graus cada um, né, tem, a gente tem que usar o transferidor, certo? Está mostrando aí na página 171 como usa. Primeiro, a gente coloca o transferidor bem no vértice do ângulo, né, no centro. Depois, a gente alinha os lados, né, com uma linha que indica o zero. Aí, ó, observe no transferidor a medida de graus indicada. Aí, mostra aí, ó. Você vai ver quanto vai medir a abertura do ângulo, né? A gente sempre sobe o ângulo um pouco mais, que é pra gente conseguir ver, certo? Este ângulo aí em questão foi 70 graus, que mediu, né? Então, ele vai ser o quê? Um ângulo agudo, né? Porque ele não chegou a 90 graus. Não, e os ângulos menores que 90 graus, né, vão ser classificados como ângulos agudos. Aí tem aí a classificação, ó, ângulo agudo é menor do que 90 graus. Ângulo reto
igual a 90 graus. Ângulo obtuso, né, maior do que 90 e menor do que 180. E o ângulo raso ele vai medir 180. Aí mostrando também o símbolo, né, utilizado para o ângulo reto, né, que é esse quadradinho com a bolinha dentro. Bom, pessoal, explicação da nossa atividade de casa, né? Hoje nossa atividade de casa vai ser na página 172, 173 e 174. Aqui na primeira questão da página 172, né, nós vamos ter 3 ângulos e vocês vão classificar em agudo, reto, obtuso ou raso, certo? Lembrando que o ângulo agudo, ele é bem fechadinho, ele é menor que 90 graus. O ângulo de 90 graus, ele é totalmente reto, certo? Por isso que ele é chamado de ângulo reto, né? O ângulo raso, né? Ele é aberto, ele é uma linha, certo? As duas retas, elas estão, né, horizontais. E o ângulo obtuso, ele é mais aberto, né? Ele é mais aberto um pouco que 90 graus, né? Até chegar aos 180, né? Então, sem fazer a medição, eu já vou observar aqui esses ângulos e vou conseguir classificá-los, certo? Em raso, agudo, né? Obtuso e reto, certo? Aqui nós só temos 3, né? Vocês vão fazer a classificação. Na segunda questão, fala sobre o esquadro, certo? O esquadro, pessoal, é essa figurazinha aqui, ó, que ela é bem reta aqui no cantinho dela, certo? E eu consigo, né, medir um ângulo reto com ele, porque ele é bem reto aqui, ó. Aqui desse lado, né? Aqui e aqui. Nós temos 2 tipos, né? Mostrar aí no livro de vocês, né? É o de 45 graus e o de 60 graus, né? Os dois, eles têm, né, aqui no cantinho, né? Ele representa um ângulo reto, certo? Para mim saber se algum objeto, né, representa um ângulo reto, eu faço a medição, certo? Aí pede para você, né, marcar um X nas figuras, né, que os ângulos destacados são retos, certo? Os ângulos que estão mostrando aqui, né? Ó, aqui está mostrando esse e esse, certo? Aqui embaixo está mostrando esses 2, né? De baixo está mostrando os 2 de baixo. Aqui está mostrando esses 2, certo? Então você vai marcar um X na figura em que os ângulos que estão sendo mostrados são retos, né? São totalmente retos. Você vai observar e vai ver se eles são retos. Olha esse daqui, ó. Esse daqui não é reto, né? Ele está mais fechadinho. Porque para ser reto, ele tem que ser reto assim e assim. Será que esse daqui está reto? Né? Você vai verificar. E você vai marcar um X só nos que são retos, certo? Na terceira questão, nós vamos ter falando sobre retas, né? Ó. Nós temos aqui 2 retas, ó. Formou o que aqui, pessoal? Um ângulo de 90 graus, né? Esse sinalzinho aqui, esse quadradinho com esse pontinho, representa um ângulo de 90 graus. Então, essas 2 retas formaram ângulos de 90 graus, certo? E o ângulo de 90 graus, ele se chama como? Agudo, reto, obtuso ou raso, né? Vocês vão completar aqui na letra A, certo? Qual foi o nome, né, do ângulo que as 2 retas formaram. E também, né, é uma classificação para essas retas, né? Quando 2 retas se juntam, se cortam e formam ângulos de 90 graus, elas são chamadas de retas perpendiculares. Elas são concorrentes porque elas se cruzam, né? Mas elas são concorrentes perpendiculares porque elas formaram ângulos de 90 graus. Aí na letra B diz assim, ó, observa a imagem na reta U, V, M e N, né? Essa imagem aqui, ó. Representados na malha. De acordo com essa imagem, marca um X entre as opções apresentadas nos quadros de retas perpendiculares, ou seja, você vai marcar as 2 retas que estão se cortando e formando um ângulo de 90 graus, né? Nós temos um ângulo de 90 graus bem aqui e um ângulo de 90 graus bem aqui.
Você vai ver quais são as retas que estão se cruzando e estão formando esse ângulo de 90 graus, certo? Vão ser dois pares de retas, né? Você vai marcar aqui, ó. Na quarta questão, você vai pegar uma régua e vai desenhar um ângulo obtuso e um ângulo agudo. Lembrando que o ângulo obtuso ele é mais aberto do que o ângulo reto, né? O ângulo reto é reto assim, reto assim. E o obtuso ele é mais aberto do que ele. E o agudo ele é mais fechado do que os 90 graus, certo? E na página 174 nós vamos falar um pouco sobre localização e deslocamento, né? O pai de Enzo vai levá-lo ao parque de diversões para se localizar e verificar os trajetos sugeridos. Ele vai usar o GPS do celular, né? Instrumento que nós utilizamos, né, para descobrir a localização. Observe a tela do celular com a indicação do trajeto em vermelho. Aí nós temos aí localização atual, parque de diversões, posto de combustível e farmácia, né? Aí complete as orientações a seguir, que descreve o trajeto em vermelho, seguido pelo GPS, com a palavra direita ou esquerda. Você vai ver o caminho que a parte vermelha está seguindo, né? A partir da localização atual. E vai completar aqui em direita, esquerda ou direita, certo? E na segunda, sabendo que eles vão passar no posto de combustível antes, descreva o caminho até este destino, né? Você vai dizer, virou à direita, virou à esquerda, então pá, certo? Você vai descrever o trajeto.